porque foi aqui, nessas terras, que o Rollo se estabeleceu. Cherbourg também está relacionada com o navio Titanic. Em uma praia aqui perto, milhares e milhares de soldados americanos, britânicos, franceses, canadenses, australianos entraram pelo continente europeu. Bom dia, boa tarde, boa noite aos inscritos do canal do Alex Carioca. Nós estamos aqui hoje com mais um vídeo, hoje na cidade do norte da França chamada Cherbourg. Então, continuando com a linha de turismo mais alternativo, de sair de onde todo mundo vai, nós vamos descobrir aqui novos destinos aqui na Europa. Cherbourg se situa na Normandia e, igualmente que Marselha, tem também essa parte aqui do mar, com uma marina bem no centro da cidade, que é bom para o pessoal que gosta de navegação, mas infelizmente é um pouco inconveniente para o pessoal que gosta de caminhar, porque você tem que contornar a marina. E por que Normandia? Vocês que já viram a série Vikings, vocês acham aí? Deixem aí nos comentários se esse pessoal, o Ragnar Lothbrok, o Rollo, se eles foram personagens inventados ou se eles realmente existiram. Na verdade eles existiram. Não tem nenhuma comprovação que o Rollo tenha sido irmão do Ragnar Lothbrok, mas ele realmente existiu. Então, se vocês lembram daquela parte que eles invadiram Paris e o rei de Paris ofereceu para o Rollo um acordo super atraente, o que aconteceu? Ele forneceu para o Rollo, em troca de proteção, uma esposa e terras na França. E nos idiomas escandinavos não existe a palavra viking, existe a palavra Norman, o homem do norte. Então daí vai Normandia, porque foi aqui, nessas terras, que o Rollo se estabeleceu. Cherbourg também está relacionada com o navio Titanic, ou como dizemos no Brasil, o Titanic, porque depois de sair da cidade de Southampton, na Inglaterra, que foi o seu primeiro porto de partida, o navio atravessou o Canal da Mancha, veio aqui para Cherbourg, para finalmente depois chegar a seu último porto, que foi o porto de Cove, na Irlanda, e aí começar a sua viagem rumo ao seu destino fatídico nas profundezas do Oceano Atlântico. Logo de manhã já vemos aqui a senhorinha já vendendo o seu peixe. Aí ó, tremenda lagosta, peixe fresquinho, daqui do Canal da Mancha. E interessante ver que você, apesar que está na França, você tem aqui uma típica cabine de telefone britânica no centro da cidade. Por quê? Porque essa cabine foi doada pela cidade irmã de Poole, no Reino Unido, como um presente para a cidade de Cherbourg. No final da marina aqui de Cherbourg, você vê todo um mecanismo e também uma ponte, o que indica que aqui deverá haver algum tipo de movimento quando os barcos desejam passar aqui para o outro lado da cidade, onde tem a continuação da marina. Lá no fundo tem um tremendo Carrefour, e aqui ó, você vê esse barco sueco, deve estar visitando aqui a cidade de Cherbourg. E eu não entendo muito de nome de barcos, mas se não me engano, isso aí parece ser uma escuna. Se você entende, deixa um comentário aí, pessoal. Perto aqui do porto e da marina, vemos então toda uma área de restaurantes. Agora, é claro, a maior parte está fechada, mas é aqui então que o pessoalzinho senta para tomar uma cerveja no final da tarde.
Alger está perto da fronteira com a Bélgica e aqui, é claro, então você tem a tradição cervejeira com vários bares. Inclusive esse aqui colocou o nome de Fábrica de Cerveja. No centro da cidade nós temos aqui então a Praça da República, com um pequeno obelisco, e a prefeitura. Aqui temos uma pequena explicação. E logo ali à frente temos o Hotel de Ville. Eu não falo francês, mas eu sempre achei engraçado que na língua francesa, prefeitura se chama Hotel de Ville. Que claro que para nós que falamos português parece o hotel do vilarejo, mas não tem nada a ver, é prefeitura mesmo. Esse prédio aqui, por acaso, antigamente era o consulado americano. Na informação que eu li, disse que deveria ter ali na varanda o distintivo brasão da águia americana, mas eu não vi águia nenhuma. Isso que você acabou de ouvir são os sinos da Basílica de Cherbourg, que é claro que há bastante maiores em outras cidades da Europa, mas considerando-se o tamanho da cidade aqui, é bastante impressionante, até porque ela está bem no meio da cidade. Na frente da catedral, nós vemos aqui a estátua desse personagem famoso da história francesa, o Napoleão. Tá lá ele com seu famoso chapéu, acenando para o povo. Essa estátua não foi erguida aqui vários anos depois da morte do Napoleão. Ela foi erguida exatamente durante a gestão do próprio, na ocasião da construção do porto de Cherbourg, que a propósito, Cherbourg tem o maior porto artificial da Europa. A França teve um vasto império colonial, com colônias na Ásia, na África, e até hoje tem colônias como a Guiana, que fica na América do Sul, vizinha do Brasil. À medida que o tempo ia passando, essas colônias iam se liberando da sua metrópole. E é claro que isso ocasionava guerras, muitas vezes com grande número de perda de soldados. Estranhamente, aqui nesse bairro residencial, nós temos esse obelisco que foi erigido para lembrar, então, a memória dos soldados e marinheiros mortos nas colônias francesas. Temos aqui, então, um mapa que mostra, como eu comentava antes, que o porto de Cherbourg é o maior porto artificial de toda a Europa. Então, você vê aqui a parte principal da cidade. Isso aqui, então, foi tudo aterrado para possibilitar a existência do porto. E aqui temos mais diques de forma a aplacar as tempestades e as ondas do mar. Aqui na cidade nós temos o principal parque municipal da cidade, que se chama Parque Emmanuel Liais. O Emmanuel, nascido aqui na cidade de Cherbourg, foi um cientista, construtor naval, geógrafo, botanista, então o cara fez de tudo. E para completar, o cara também foi prefeito da cidade. Aqui temos, portanto, o museu e o parque, que foi construído em sua homenagem. O parque tem essa bela entrada aqui em arco. E vamos ver aqui dentro como é. É uma atração grátis. E aqui estão os horários de funcionamento. Não pode entrar moto, bicicleta,
coisa mais legal do parque é que não estão permitidos animais domésticos. Temos aqui um mapinha do parque. E vamos lá dar uma olhada, ver o quanto que vai valer a pena percorrer. O lugar é de uma paz incrível, só perturbada, obviamente, pelo eventual chato falando no telefone. Mas fora isso, é perfeito para sentar aqui num dia de sol escaldante e desfrutar do abrigo das árvores. Dentro do parque nós temos aqui uma estufa. Então tem aqui uma pequena explicação. Essa estufa é para abrigar algumas espécies nativas das áreas tropicais. E tem, é claro, o busto do senhor seu prefeito, aqui bem na parte central do parque. E tem até uma torre aqui dentro, olha só. Provavelmente será algum tipo de observatório. Vamos ver aqui. Exato. A Torre Observatório. Que legal! No retorno da sua viagem ao Brasil, o Emanuel mandou construir essa torre para fazer observações astronômicas. Com uma medida de 15,5 metros, ele infelizmente não obteve autorização para abrir a torre para esse propósito. Então a torre ficou aí. Tá aqui ela, ó, fechada cadeado. E ali dentro você vê a escadinha que leva lá para a parte de cima. E mesmo estando aqui na metade do outono da Europa, aqui no parque nós temos ainda algumas flores embelezando a fontezinha aqui bem no meio do parque. Aí você vê, ao contrário dos caras com grana hoje em dia, os caras com grana daquele tempo faziam umas paradas super maneiras. Tipo, olha só essa biblioteca aqui, ó. Esses três caras aí, você vê o nome ali em cima, construíram essa biblioteca. E aqui tem uma pequena explicação. A biblioteca científica, então o Emanuel, Teodósio e o Augusto foram os fundadores da Sociedade Nacional das Ciências Naturais e Matemática de Cherbourg. Em 1902, a cidade lançou um projeto para construir uma biblioteca. E hoje é uma das mais abrangentes bibliotecas científicas na França, com 80.000 trabalhos. E também o herbário do Louis Courbet e do Auguste Le Joly. Minhas desculpas pela minha pronúncia, porque eu não falo francês. Contendo cerca de 200.000 espécies. Depois de pegar um ônibus, então, que eu não sei realmente o que aconteceu naquele ônibus, pessoal, porque em teoria deveria poder pagar o ônibus com cartão de crédito. Mas nem eu, nem a menininha que tinha um cartão aqui da cidade, o motorista deixou passar o cartão, falou que o aparelhinho estava escangalhado. Aí ele deixou entrar e depois passou mais 3 paradas e o cara mandou todo mundo sair e trocar de ônibus. Então, em princípio, eu acho que aceita cartão de crédito, mas eu não sei o que aconteceu ali. Agora, então, nós vamos tentar subir uma montanha. Saltamos aqui na estação de trem da cidade, parece uma estação bem moderninha. No caminho da montanha tem aqui o Jardim Público de Cherbourg, mais uma área verde aqui da cidade.
E aqui tem o que parece ser algum tipo de memorial. Vamos ver. Section de La Manche. La Manche é a região aqui onde nós estamos. A cidade de Cherbourg, a seus filhos mortos por La France, 1914 e 1918. Ou seja, é um monumento à Primeira Guerra Mundial. Aqui então o nome dos soldados. E chegou a hora de fazer o esporte do dia. Uma caminhadinha de nada. Mais ou menos 20 minutos dessa subidinha aqui. E aí chegamos ao topo da montanha, onde devemos ter um belo panorama da cidade. E aos poucos nós vamos chegando a lugares que fazem alusão a tudo que aconteceu aqui na década de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial. Como vocês devem lembrar das aulinhas de história, a Normandia foi o lugar de onde foi lançada a grande ofensiva do chamado Dia D. Então, em uma praia aqui perto, milhares e milhares de soldados americanos, britânicos, franceses, canadenses, australianos entraram pelo continente europeu, ainda naquela época invadido e dominado pela Alemanha, com o propósito de restabelecer os governos de cada um dos países. Aqui nessa parte, portanto, está a bateria do Roule, que era um bunker da Segunda Guerra Mundial. E aqui nós temos, logo na entrada do local, uma imagem de como era a cidade naquela época. E hoje em dia, aqui está a cidade, moderna e livre. Após a liberação da França, esse morro aqui foi tomado pelo exército francês, é claro, e até hoje permanece uma área militar. Então, algumas partes aqui do morro é proibido você entrar. Finalmente aqui, depois de 20 minutos, morro acima, a sua recompensa. Ali está o porto de Cherbourg, o centro da cidade e as áreas em volta. Ali, ó, a catedral que nós vimos. E sim, era daqui, como cada lugar alto na Europa, que os alemães ficavam esperando as visitas dos aliados com seus canhões para recebê-los nem um pouco amigavelmente com balas e tiros. Aqui em cima você chega no Museu da Liberação, que tem uns horários um pouco meio exóticos, porque esse museu aqui ele abre de manhã, ao meio-dia ele fecha para almoço, você não pode ficar dentro, e depois ele volta a abrir. E aqui as bandeiras dos aliados. Nota interessante, ali naquela parte tem um mastro vazio. Será que ali ficava a bandeira da União Soviética e eles tiraram? E aí você entra aqui por esta porta. Vamos lá. Porta um pouquinho pesada. Pelo visto, parece um museu daqueles, tipo galeria audiovisual. Já temos aqui uma bala de canhão. Aqui eles colocam para você, ó, a setinha mostrando o sentido da visita.
Começamos aqui com uma primeira página do jornal As Últimas Notícias de Paris, de 1940. E aqui falam de um armistício durante a guerra. Temos aqui então várias fotos de um marechal alemão em inspeção às tropas em um aeródromo aqui em Cherbourg. Isso aqui era uma entrada para um cinema localizado aqui na parte de Cherbourg, onde os soldados alemães iam passar suas horas de folga. E claro que eles também aproveitavam a praia. Então tínhamos aqui um pôster ordenando que estava proibido recriminar ou criticar o governo de ocupação. E olha só a propaganda alemã daquele tempo, pessoal. Um cara segurando um muro e aqui uma mensagem dizendo que cada hora de trabalho na Alemanha era uma pedra colocada no muro que protege a França. Então os alemães aqui se fazendo de os protetores. E aqui deu o seu trabalho para salvar a Europa do bolchevismo. Esse aqui é um aviso em alemão e francês dizendo que nas últimas horas foram encontrados elementos responsáveis por sabotagem ao estabelecimento alemão. Então ele pedia, não sei se muito amigavelmente, para que o povo se abstivesse de cometer tais atos de sabotagem e qualquer um achado, qualquer um encontrado seria colocado na prisão. Mas é claro que nós sabemos que não seria só colocado na prisão, né? Mais outro pôster aqui dizendo que essas cidades aqui em vermelho, que foram bombardeadas pelo exército americano e britânico, ou melhor, pela aeronáutica, né? Então, dizendo que a aeronáutica anglo-americana em 6 meses matou homens, mulheres, crianças francesas, destruiu 25 hospitais e blá, blá, blá. Então, a propaganda alemã mostrando o britânico e o americano como o inimigo. E aqui, claro, também a União Soviética como inimigo, que no caso naquela época era parte dos aliados, como nós lembramos. Esse aqui foi um aviso também em alemão e francês, dizendo que um fulano chamado Berryer, traidor da Alemanha, mandou um pombo-correio com informação privilegiada para a Inglaterra e por isso foi fuzilado no dia 2 de agosto de 1941. Aqui já essa parte, mais para o final da guerra, mostra que o exército inimigo, então, tinha meio que deixado de lado esse fronte, porque estava um pouco mais ocupado com o fronte de batalha na parte da Crimeia e na parte da União Soviética, e também já tinha atingido seus objetivos no sul da Itália, Sicília e etc. Então, por isso, foi mais fácil para os aliados entrar por essa parte aqui. Temos então toda uma explicação por que a cidade de Cherbourg foi escolhida em francês, também traduzida em inglês e alemão. Aí fizeram aqui esse painel dedicado à parte da juventude alemã. Então, vários itens que eles recebiam. Ali, os famosos tambores, que eles tinham que tocar nas escolas, os chapeuzinhos, a bandeira. Aqui 2 marcos alemães da época,
que naquele tempo ainda valia 2, porque dizem que durante a guerra entrou uma inflação inacreditável que o marco alemão acabou tendo vários zeros nas suas notas. E aqui um aviso de local de escola da Juventude do N. Vemos então aqui maquetes de metralhadoras em tamanho real e também maquetes de tanques e lançadores de mísseis, também maquetes dos barcos que trouxeram os soldados aqui para o desembarque durante o dia D e fotos da praia onde eles desembarcaram. Isso aqui era a revista que os soldados americanos recebiam durante o seu tempo aqui em serviço em território francês. E muito armamento também aqui nessa parte. Mais uma nota de marcos alemães. Documentos dos soldados que foram feitos prisioneiros de guerra. Olha só que legal essa parte aqui sobre equipamentos que os soldados americanos recebiam. Tem aqui os famosos tais fósforos que resistem à água. Então aqui tem as instruções dizendo que eles podem ser molhados e depois de secados eles podem voltar a ser usados normalmente. E para minha surpresa tem aqui dizendo que esse edifício aqui não foi construído pelos alemães, mas ele existia bem antes, a partir do ano 1850. Saindo agora do museu, eu perguntei para a menina que estava ali vendendo as entradas por que esse mastro de bandeira aqui está desocupado. Uma me disse que não era a União Soviética antes, e a outra nem sabia que tinha 5 mastros de bandeiras aqui. Então ela saiu do prédio para vir olhar. E aí olha só o que eu encontrei aqui. O bagulho tem uma ponte levadiça, ó. Ó o mecanismo aqui, ó. É claro que não funciona mais, porque não tem mais ali uma corrente na roldana, mas está aqui a corrente ainda. Mas é isso, pessoal, vamos voltar a caminhar então de volta para o centro. E aí você vai descendo aqui a estrada e os vovozinhos vão te dando bonjour, bonjour, super legal. Infelizmente aqui em Cherbourg nós vemos umas regras atrasadas. Aqui, por exemplo, você vê quem alugar esses patinetes elétricos como o Lime não pode usar a ciclovia. E tá ali a multa, ó, 135 euros. Bem retrógrado isso. E aí bateu a hora do rango, galera. E eu vim aqui nesse Carrefour gigantesco, que realmente é gigantesco, mas tem tudo, menos aquela parte de restaurante que às vezes nos hipermercados do Brasil também existe. Então eu vim aqui ver se rolava um rango um pouco menos caro. Infelizmente não rolou, mas aqui nessa boulangerie você pode encontrar algumas partes, doces, salgados, coisas tradicionais francesas e também rango saudável, como salada, por exemplo. E não faz um buraco muito grande no bolso.
Nesse canal você não vai ver muito museu, mas esse vídeo aqui vai ser uma exceção. Nós vamos estar visitando agora um segundo museu. Você já viu então o primeiro, que foi aquele museu bunker no topo da montanha sobre o dia D. E agora nós vamos estar indo visitar um outro museu também com relação militar e de interesse especial para a galera que cresceu nos anos 80 e 90, quando quem era criança e jovem passava o seu tempo com várias outras formas de entretenimento que não envolviam uma coisa ainda a ser criada, a internet. Quem de vocês se lembra do fantástico jogo de trunfo ou super trunfo? O super trunfo era um jogo que consistia de 30 cartas com temas diversos como supercarros, aeronaves, veículos militares. Cada jogador, depois de embaralhar, pegava 15 cartas e você começava a ler as especificações da carta que você tinha na sua mão. Então, dependendo, por exemplo, do veículo que você tinha uma velocidade máxima maior, você vencia, ou senão o seu adversário vencia. Assim era o super trunfo. E num desses jogos de super trunfo havia um submarino militar chamado Le Redoutable, que eu conheci através desse jogo, assim como vários outros equipamentos militares famosos, como o porta-aviões americano Enterprise e por aí vai. E o Redoutable, esse submarino francês, ele foi um dos primeiros submarinos nucleares a existir. E hoje em dia, esse submarino está exposto em um museu militar aqui na cidade de Cherbourg. E nós vamos agora lá visitar. Aqui em Cherbourg você tem a Cité de la Mer, que é um pavilhão todo dedicado ao mar, tipo um museu e uma grande exposição. Já na entrada aqui da Cité de la Mer tem um monte de coisa bacana, como esse batiscafo aqui, vários equipamentos de exploração submarina de vários tempos, mediateca, ali um mini submarino, um canhão, tem aqui um mini submarino russo, inclusive. Outro submarino gigantesco. E vamos ver se nós vamos entrar ou não. O preço é meio salgado, mas vamos dar uma investigada ali. Aqui está, portanto, a lista de preços. Um adulto custa 21 euros. E ali está dizendo que a visita dura mais ou menos 4 horas. Então, infelizmente, dessa vez nós não vamos visitar o Redoutable, porque não vai dar tempo. O lugar é bastante grande e vai extrapolar o tempo que nós temos aqui na cidade. E aqui na Cité de la Mer de Cherbourg, eu vou me despedindo de vocês, agradecendo por você ter acompanhado esse vídeo até o final, ter se inscrito e ter deixado um like aí nesse vídeo. Deixe seus comentários, o que você acha melhor, o que mais você quer ver aqui. Você quer ver menos Europa? Você quer ver outros lugares da Europa? Conte aí para nós o que você acha do canal. Muito obrigado, galera. Valeu, valeu, tchau, tchau.